Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Essa semana a gente antecipou a nossa caixinha, né? Colocamos lá nos stories do Instagram, @Pautas e Táticas na quarta-feira. Viemos responder na quinta-feira, né? Deixa eu só preparar aqui a minha geladinha, né, pra gente começar o nosso papo dessa semana. Obrigado a todo mundo aí que mandou pergunta. Hoje eu tô com a peita do Boca Juniors, né, em homenagem ao Miguel Ángel Russo, né, treinador do clube que infelizmente nos deixou, né, na noite de ontem, em decorrência aí de um câncer de próstata, que deixa nós homens aí muito em alerta, né, para quando chegar a hora a gente não deixar isso de lado, e também é importante a gente falar sobre isso aqui no canal também, né? Então a minha homenagem aqui ao professor Miguel Ángel Russo. Todo mundo sabe que eu tenho uma grande admiração pelo Boca, então a minha homenagem aqui está com a camisa do clube argentino. Mas vamos levantar aqui o astral, né, do nosso vídeo e vamos começar a responder as nossas perguntas. Começando com o Lucas Emanuel Oliveira. Falando de escândalo de arbitragem, só me lembra de 2020, quando fizeram força para rebaixar Vasco e Botafogo. Cara, eu até perguntei pro Lucas, né, no privado, se ele tinha algum episódio específico falando. Ele falou que foram vários episódios, vários jogos, que foram cometidos erros, né, nas partidas desses dois clubes. E ele insinuou que por isso esses dois clubes foram rebaixados. Eu acho que esse tipo de declaração, ela ignora a incompetência dos clubes, né, tecnicamente, em campo, que fizeram com que eles merecessem cair, tá? E um desses clubes é o meu time, que inclusive foi lanterna do campeonato, venceu 5 de 38 jogos naquele campeonato. O Botafogo caiu com força em 2020. O Vasco lutou até a penúltima rodada, né? Ele chegou à última rodada com chances, mas era uma chance muito matemática, porque o rebaixamento tinha sido praticamente decretado, né, na penúltima rodada, né? Se eu não me engano, uma derrota contra o Corinthians fora de casa, porque ele tinha que vencer a última rodada por um saldo de gols gigantesco, mais de 10 gols, acho que 13 gols, né? Se eu não me engano, ele até venceu esse último jogo, mas não, obviamente, né, pelo placar que precisava para poder se livrar do rebaixamento. Então, assim, mano, a arbitragem pode ter atrapalhado em um jogo ou outro, com certeza, mas eu acho que os dois clubes também fizeram muita força para ser rebaixados, especialmente o Botafogo, beleza? Não coloco só na conta da arbitragem, não. Então me permita discordar, Lucas. A segunda aqui do Lucas: qual o tamanho que o Griezmann terá ao se aposentar? Eu acho ele muito subestimado. Cara, talvez ele não seja... Subestimado não seja a palavra, tá? Porque eu já disse aqui, não lembro se numa caixinha ou num outro vídeo específico, quando o Griezmann teve a oportunidade de jogar no Barcelona, não, um clube maior, ele não foi tão bem. Ah, mas ele não foi tão bem porque ele foi mal escalado, ele não era ponta esquerda, quiseram jogar ele na ponta esquerda, ele tinha que jogar numa posição mais próxima ali do Messi, tinha também o Suárez. Tudo isso é verdade, mas ele teve aí essa oportunidade num clube maior e não aconteceu. Voltou para o Atlético de Madrid e voltou a jogar bem. O cara foi muito bem numa Copa do Mundo que a França ganhou, muito bem numa outra Copa do Mundo que a França foi vice-campeã. Só que, talvez mais como protagonista na primeira, né, no título, na segunda mais como um coadjuvante. Eu acho que ele vai ser lembrado como um grande jogador que ele é. Mas talvez ele não ter jogado no seu auge num clube muito midiático, né, jogou no Atlético de Madrid, que é um clube grande, é um clube tradicional, mas não é o maior do seu país, ou nem o segundo maior, vai fazer com que ele fique um pouco esquecido em algumas listas. Mas eu acho que ele vai ter, né, o reconhecimento que ele merece, tá? Não vai ser um jogador, né, destacado como o melhor de sua geração, mas vai ter ali um reconhecimento como um dos melhores. Quando a gente citar ali 10 grandes jogadores da década de 2010, o nome do Griezmann vai estar na mesa com certeza, beleza? Deixa eu dar a primeira picadinha. Saúde. E vamos continuar aqui a nossa caixinha. Obrigado, Lucas. Mandou só 2 perguntas. Matheus Silva, 282. Concorda que os brasileiros são mais movidos à motivação do que jogadores europeus? Cara, pelo que eu entendi aqui da sua pergunta, movidos no sentido de, né, ter um discurso inflamado no vestiário, alguma coisa extra-jogo
né, que possa fazer com que psicologicamente os caras deem mais do que normalmente eles dariam se não tivesse esse tipo de estímulo, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que nós somos muito viscerais, eu acho que nós somos muito mais, né, calorosos nesse sentido do que os caras, né? Os caras são mais frios, né, gostam mais, né, se concentram mais, eu acho que essa é a palavra, melhor palavra para a gente poder usar. E talvez esse tipo de estímulo fora de campo não seja culturalmente algo deles. Né? Os caras sabem que é a profissão deles, eles sabem o que eles precisam fazer e fazem. E não é a falta disso aqui que vai fazer com que eles fracassem. Eles podem fracassar tendo a mesma, né, concentração de com ou sem. Eu acho que nós, brasileiros, sul-americanos, de uma forma geral, a gente se mobiliza de forma diferente dependendo do contexto. Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Por exemplo, um jogador que vai começar um clássico no banco, ele não vai entrar com o mesmo espírito, né, de como seria se ele começasse jogando, porque a partir do momento que ele começa no banco e principalmente se o treinador faz a decisão de poupar vários jogadores, eu acho que o sentimento, a sensação, a mensagem que é passada para o time é de que aquele jogo não é tão importante, né? Então, eu acho que tudo isso entra aqui nessa equação, tá? Então, sim, eu acho que os jogadores brasileiros eles precisam mais dessa coisa de vamos que vamos, né? Vamos dar o nosso melhor, né? Do que simplesmente entrar em campo, jogar bola né? E honrar o salário e a torcida que está no estádio para ver o time vencer, o escudo que ele está representando. Eu acho que o jogador brasileiro precisa mais desse estímulo. Uma boa observação sua, inclusive. Valeu, Matheus. Carlos Loscar, 134. Por qual motivo não existem jogadores de futebol gays? Cara, eu acho que existem sim, mas muitos deles optam por não se revelar, porque o futebol é um meio machista, é um meio muito preconceituoso. A gente viu o Richarlison, por exemplo, né, ex-jogador do São Paulo, do Atlético Mineiro, não lembro outros clubes, né, que ele jogou, mas principalmente esses dois aí, né, onde ele foi multicampeão. Já haviam várias piadas em relação a isso, né, pela aparência dele, né, ele meio que tinha o estereótipo, né, de um jogador homossexual, que é muito mal visto, né, no mundo onde o normal é ser hétero, e ele só revelou, admitiu, porque até então ele negava sempre que era perguntado sobre isso, ele se incomodava, obviamente, e aí ele só admitiu que ele é bissexual, segundo ele, quando ele parou de jogar. Hoje em dia, inclusive, é comentarista, né, da TV Globo. Comenta alguns jogos no Sport TV, no Premiere, participa de alguns programas de debate, é um grande comentarista, inclusive. Entre os ex-jogadores aí, é um dos melhores que a gente tem. E, cara, é um meio muito, muito preconceituoso que com certeza faz com que vários jogadores optem por se calar nesse momento do que se revelar, trazer uma pressão para si, às vezes até colocar o seu próprio emprego em risco, né? Porque alguns empregadores, alguns dirigentes, donos de clube, até os companheiros vão olhar mal para isso, né? É um meio tão, né? Vamos provar para o adversário que nós somos mais machos do que ele. Tem muito disso no futebol. Às vezes a própria torcida pode se voltar contra ele, então os caras acabam optando por, né, se conter um pouco mais, e eu não julgo, cara. Então eu não acredito que não tenha. Eu acho que com certeza tem, mas os caras, por tudo isso que eu falei, acabam ficando mais na deles, né? E aí alguns deles vão se revelar, né, quando pararem de jogar, se optarem por isso também, se não também, tudo bem. Eu acho que pouco importa também, né? O que importa é os caras fazerem bem o que eles se propõem a fazer dentro de campo. Valeu, Carlos. Thor Carvalho. Qual jogador era tão completo que poderia jogar em qualquer uma das 11 posições do jogo? Pô, nenhum, né, cara? Nenhum jogador faria as 11 posições. Jogaria como goleiro e como atacante, como zagueiro e como meio campo, como lateral. Não, né? Acho que nenhum jogador poderia fazer isso. Mas ali a seleção holandesa de 74 ela foi conhecida como carrossel holandês por ter muitos jogadores versáteis, né, que poderiam jogar
em vários setores diferentes. Existem muitos jogadores que são muito versáteis e já fizeram vários papéis em campo. Né? O Cruyff, da própria seleção de 74, o Beckenbauer, né, também foi muito versátil. O Alaba, para falar de um cara que está em atividade, né, jogou em várias posições. O Richarlison, que a gente acabou de falar, era volante, jogou como lateral, como um meia mais ofensivo também. Enfim, se não me engano, o Richarlison jogou nas duas laterais, inclusive. Então, jogadores versáteis sempre vão existir, mas completo que possa jogar nas 11 ainda não existiu e acredito que nunca vai existir, tá? É muito, muito difícil fazer isso, quase impossível. Mais uma do Thor. Qual a melhor jogadora feminina de futebol da história? A Marta. Pra mim, ela é a Pelé do futebol feminino, né? Eu acho que, inclusive, que ela é muito respeitada no meio pelas outras jogadoras, perdão, né, como essa jogadora histórica. Antes dela, a Mia Hamm, americana, também era muito respeitada. Depois dela, a Carly Lloyd, não sei se tem todo esse tamanho, mas também é muito respeitada. Né? A Bird Prince, que era uma centroavante alemã, antes de eu ver a Marta brilhar grandemente, né, no seu auge ali, no começo do seu auge, 2006, onde ela ganhou o primeiro prêmio de melhor jogadora do mundo. A Prince, se não me engano, tinha enfileirado 3 prêmios. Em 2007 teve a Copa do Mundo, elas se enfrentaram na final, a Prince acabou levando a melhor, mas a Marta foi a melhor jogadora do torneio e foi a melhor do mundo mais alguns anos seguidos. Então, a Marta, cara, é a Pelé do futebol feminino. Mais uma aqui do Thor. Falcão do futsal. Jogou mal no futebol de campo? Por que ele não conseguiu se firmar no campo? Cara, os torcedores são paulinos, eles vão poder falar melhor do que eu, mas o Falcão ele teve uma oportunidade no São Paulo. Eu não sei bem se foi a única, mas foi a que eu me lembro. Tá? Inclusive foi campeão da Libertadores em 2005 como reserva. Né? O começo daquela campanha ali, o técnico, se eu não me engano, era o Emerson Leão, olhava com um pouco de preconceito, né? Um jogador de quadra, mais individualista, que jogava em campo curto, né? Com um piso diferente, uma chuteira diferente, né? Jogar no campo, né? Ser colocado para jogar no campo e conseguir render bem. Eu acho até que no futebol de hoje, dependendo da posição que ele fizesse, ele iria se dar melhor, porque num campo mais compactado, uma grama mais retilínea, né? Toques rápidos, tomada de decisão mais rápida, muito mais parecido com o que é, né? Na quadra, né? No futsal, ele se daria um pouco melhor. Mas não que ele tenha jogado mal, eu acho que ele teve poucas oportunidades e por isso ele mesmo desistiu, né? Ele mesmo fala que o Leão atrapalhou um pouco ele, se é que é o Leão, cara. Eu tenho na cabeça que foi o Leão, o técnico dele. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Né? Mas atrapalhou, né, a sequência dele. Mas ele meio que percebeu que com as coisas que o Leão falava, com as alegações que o Leão fazia, talvez no futebol não fosse muito para ele, né? E tudo bem, cara, porque ele é o maior nome da história da modalidade principal dele, teve uma experiência não tão bem sucedida assim no campo, mas ainda assim conseguiu levantar títulos que outros caras que são bem sucedidos no campo não conseguiram. Então, é isso. Minha opinião, né, sobre a experiência do Falcão aí no futebol de campo é essa, beleza? Obrigado, Thor. Topzera 1910. Jogadores que você gostava que não tinham mídia, porém você acha aqueles caras bola demais. Ah, pergunta difícil, mano. Eu posso citar alguns jogadores que eu acho que mereciam mais mídia do que tiveram, tá? Eu acho que a gente fala muito pouco do Dodô. Como botafoguense, obviamente. Cara, o Dodô era uma sumidade jogando bola. Não era só o artilheiro dos gols bonitos, ele era um atacante completo, pô. Ele driblava, ele finalizava de todos os jeitos. Né? Alguns confundiam ele até como um segundo atacante. Ele tinha muito recurso, né? Perna direita, perna esquerda, finalização de longe, de perto, colocado com força, batia a falta, né? Bicicleta, voleio, cobertura, driblando o goleiro. O cara era um atacante muito completo. Assim, é o meu primeiro ídolo que eu vi no Botafogo e eu acho que a gente fala muito pouco, né, sobre o Dodô quando a gente destaca assim os grandes jogadores que poderiam ter mais sequência em seleção brasileira e não tiveram, até pela concorrência ser também, né, muito complicada, mas ele fazia várias coisas que os jogadores que tinham mais prestígio, que tinham mais concorrência, por exemplo, não faziam, tá?
Eu vou citar um exemplo aqui do ano de 2007, né, onde ele estava no Botafogo, ele jogou muita bola, especialmente no primeiro semestre, até ele ser pego lá no exame antidoping. Pô, o Afonso Alves, que tudo bem, foi o chuteira de ouro, eu acho que ele foi chuteira de ouro naquela temporada, jogando pelo Heerenveen da Holanda, mas claro, não tem 20% do talento que o Dodô tinha. O Dodô é um jogador dos anos 90, já tinha uma idade mais avançada também e tal. Mas, pô, o Dunga foi ver o Afonso Alves no Heerenveen e não viu o Dodô arrebentando aqui no Brasileirão. Né? E o Dodô é um cara que esteve nas conversas para ser um dos convocados, por exemplo, para a Copa do Mundo de 98. Ali ele estava no São Paulo, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas, para mim, ele é um dos mais subestimados de todos. Eu não vou nem citar outros nomes que, para mim, ele é muito subestimado aqui no futebol brasileiro. Beleza? Mais uma aqui do Topzera. O que acha do programa do Neto, da Renata, etc? Eu acompanhava, mas parei de ver. Curto mais do YouTube hoje. Parei de ver porque o Neto só faz perseguição de jogador e não curto os comentaristas da Renata. Cara, TV aberta, né? Então, muitas vezes os caras têm que ser um pouco mais populistas para falar. Eu também, antes de ter acesso à TV fechada, eu assistia muito, né? O Jogo Aberto. Na época não existia Donos da Bola, né? Que é o programa do Neto. O Neto era um dos comentaristas do Jogo Aberto, inclusive. O Maestro Júnior, que está na Globo, participava do Jogo Aberto. Tinha até a edição do Jogo Aberto Rio também, né? Com o José Carlos Araújo, né, saudoso, que Deus o tenha, Gilson Ricardo, e o Gerson Canhotinha de Ouro. Gostava mais dessa edição carioca, inclusive, do que da edição principal. Hoje em dia eu já não assisto tanto, mas eu sei que a TV aberta ela tem muito do papo de bar, né, de entretenimento, de falar mais com a linguagem do povão, né, mais aquele assumir ser torcedor e tal, e fazer meio que ali uma zoeira, do que a análise aprofundada e tal. Eu acho que tem público para isso, não é o público que eu me encaixo, provavelmente também não é o público que você se encaixa, mas eu acho que tem espaço. Eu não posso opinar muito sobre algo que eu não assisto atualmente, tá? Na época até era muito noticiário, mas era muito mais focado ali em São Paulo, né? Eles falavam muito de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos um pouco menos, mas também falava. Aí dava uma manchete aqui do Rio, vamos falar com a fulano de tal que tá lá no Rio. Aí dava uma manchete aqui, falava um pouquinho ali de algum time mineiro, gaúcho, do Nordeste, enfim, e mais ficava ali as matérias, os debates, mais com o povo de São Paulo. Depois dividia a praça, vinha pro Jogo Aberto Rio. Então... Tinha o Denilson ali também, né, comentando, né, junto com a Renata e tal, enfim. Eu não posso opinar muito sobre o que se tornou o programa hoje, tá? Nem sei se tá muito parecido ou muito diferente disso aqui que eu acabei de descrever. E o programa lá do Neto, né, os Donos da Bola, ele também é um cara que gosta de polemizar, ele sabe que ele é um cara que não tem papas na língua, que as opiniões dele sempre vão reverberar, né, ele assumiu um personagem polêmico, então ele assume uma postura até mais agressiva quando ele vai fazer críticas, nem acho que seja questão de perseguição de jogador, mas saber que aquilo ali dá audiência e faz, né, porque é bom para a TV, é bom para o programa ir bem, é bom para as redes sociais do programa. Eu acho que o programa dele também passa no YouTube, né, para o Brasil inteiro, porque tem os Donos da Bola Rio também, e a edição dele é paulista, então quem assiste no YouTube consegue ver a edição paulista, né, em qualquer lugar do Brasil, enfim. A TV aberta ela não deve ser medida com a mesma régua que a TV fechada, que é mais nacional e nichada, beleza? Essa é a minha opinião. Mais uma do Topzera. Qual time você queria ver levantar uma Champions ainda? Eu torço muito pro Atlético de Madrid. Você fala de times que não foram campeões ainda, né? Cara, principalmente os times que foram vice, né? O próprio Atlético de Madrid, o Arsenal, né? Que eu torci bastante por conta do Henry, né? Que era o meu grande ídolo aí no futebol. Bateu na trave ali em 2006. Pro Barça do Ronaldinho, que também, claro, eu fiquei feliz pelo Barça do Ronaldinho. A gente teve recentemente o Tottenham, rival do Arsenal, batendo na trave. Lá atrás a gente pode pegar o Bayer Leverkusen, já foi vice de Champions. O Valência foi vice 2 vezes da Champions. Inclusive o que o Atlético de Madrid é hoje na Espanha, né, a terceira força. O Atlético de Madrid foi lá, o Valência, perdão, foi lá atrás, né? Ele era a terceira força, né, do futebol espanhol. Depois ele acabou vencendo o Campeonato Espanhol, enfim. Venceu a Copa da UEFA também.
Fiz vídeo, inclusive, sobre esse Valência aqui no canal. Então, cara, esses times aí que chegaram bem perto, eu acho que seriam muito legais. Mas um time que eu gostaria muito, assim, que tivesse um momento como esse, até para passar a ser mais respeitado, que eu acho que é bem desrespeitado, é a Roma. Eu acho que a Roma é muito tratada como um time pequeno, é um time muito tradicional, apesar de ter muito poucos títulos, né? E não à toa tem tanto fã de futebol italiano aqui no Brasil que tem um carinho muito grande pela Roma. Não é pela Juventus, não é pelo Milan, não é pela Inter, né? Até a Lazio, né, que é rival da Roma, sei lá, outros clubes italianos aí que podem ser citados, o Napoli, né, pelo Maradona, que jogou lá, é outro que não tem Champions, mas enfim, eu acho que até que tem um apelo midiático, até pelos anos recentes, né, que são mais bem sucedidos do que a Roma. Eu acho que se a Roma tivesse um título de Champions, claro que ela precisa subir muito de nível ainda, precisa voltar a frequentar Champions, por exemplo, né, pra gente colocá-la nesse papo aqui, mas seria muito legal ver a Roma conquistar um título como esse. Beleza? Valeu, topzera. João Destro. Acha o Cafu subestimado tecnicamente? Vi alguns lances e jogos dele e não parece ser o meia boca que os velhos falam, não. Vamos lá, eu acho que tem dois tipos de pessoas. Os que falam que o Cafu não foi tudo isso e os que falam que o Cafu foi o melhor de todos. Né? Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, tá? O Cafu foi muito bom, mas ele tinha as falhas dele. Né? Ele tinha muitas críticas em relação ao cruzamento. Era um lateral que ia muito profundo, errava muitos cruzamentos. Né? Isso é um fato, mas ele apoiava muito bem. E é um lateral que, pô, batia ponto na seleção brasileira sempre, não à toa. É o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção, é o único jogador que jogou 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, né? Foi capitão da seleção em 2 Copas do Mundo, foi campeão do mundo 2 vezes, então, e foi titular da seleção em 3 Copas, né? Então, é um cara que realmente merece muito respeito. Eu acho que subestimam muito quando falam dessa questão do cruzamento como se ele fosse só isso, né? Um cara que errava muito cruzamento. Eu acho que superestimam muito quando colocam ele como o melhor lateral de todos os tempos. Para mim, ele é um excelente jogador da sua posição, mas não foi nem o melhor e nem um dos piores, beleza? Eu não vi o Cafu do auge, tá? Mas eu ainda vi um Cafu muito bom. Ainda consegui pegar ali um período da carreira do Cafu que foi muito bom. Odeio quando faz espuma demais, ó. Ficou na marca, mas espuma demais. Vamos continuar aqui. Tem mais uma do João. Um lateral esquerdo perfeito teria habilidade do Marcelo, ofensividade do Roberto Carlos e defesa do Maldini? Discorda ou mudaria o quê? Cara, eu acho que tá bem equilibrado isso aqui que você fez, né? Mas o Roberto Carlos não era só muito bem ofensivamente, o Maldini não era só muito bom defensivamente, tá? Eu acho que os dois eram bem completos, inclusive. O Marcelo que era mais problemático na defesa, né? E era um cara que, por ser de um período que o futebol é mais compacto, ele já pegava a bola, já partia de um posicionamento mais avançado. Por ser um lateral que tem características mais ofensivas, ele pegava a bola quase como um ponta, né? Mas na hora de correr para trás era mais problemático. O Roberto Carlos era mais equilibrado, porque ele atacava mais fazendo aquelas ultrapassagens, partindo de um posicionamento mais fixo, perdão. E o Maldini, né, até por ser de uma escola italiana, né, que prezava mais pela defesa, subia mais na boa, mas tinha muita qualidade para subir, né? Jogava com a cabeça erguida, muita técnica, esbanjou isso também quando foi zagueiro e era destro, apesar de ser lateral esquerdo. Então, eu acho que você pegou as melhores valências de cada um e sim, montaria aqui um lateral esquerdo perfeito. Mas, principalmente do Roberto e do Maldini, eles não eram só isso aqui que você colocou, tá? Maldini, inclusive, eu acho que se destacava até mais pela qualidade com que ele saía jogando do que por ser um grande marcador, né, na lateral. É porque depois ele virou zagueiro, mas é que a tendência do lateral europeu, principalmente, é de quando vai ficando mais velho virar zagueiro. A tendência do lateral brasileiro é virar ponta, meia, atacante, enfim. E tem um lateral aqui que você não citou, que é o Alaba,
que era muito completo e muito versátil, né? Ele marcava muito bem, apoiava muito bem, tinha sua qualidade também no driblinho, né? Que as pessoas normalmente chamam de habilidade, mas habilidade não é só isso, né? Para mim, habilidade é qualquer aptidão que o jogador tem para fazer um fundamento ou outro, uma função ou outra. Era um cara que batia falta, era um cara que apoiava bem por dentro, porque ele foi meio campista, ele foi volante na carreira. Então era um jogador muito completo e eu gostava muito dele. Talvez o que mais se aproximava de um jogador completo na posição, pelo menos entre os que eu vi jogar, foi Davi Alaba, beleza? Ele não defendia, né, melhor do que todos os laterais, não atacava melhor do que todos os laterais, mas tudo que ele fazia muito bem. E é essa a minha questão. Tem mais aqui do João. Jogadores do passado com números menos expressivos por temporada, igual era Zizou, conseguiriam ser bola de ouro hoje em dia, que se dá muito valor às estatísticas? Cara, a gente teve aí recentemente o Rodri, que é volante, não é um jogador de muitas estatísticas, sendo coroado com a bola de ouro. Se foi justo ou não, pô, não sei. Eu acho que a merda, digamos assim, foi feita de dar a bola de ouro para ele quando elegeram ele o melhor jogador da Euro. Né, que a Espanha foi campeã, talvez por ele ser o jogador mais... Eu não sei se midiático é a palavra, mas o mais famoso, vai, né, daquele time espanhol que estava mais em evidência, né, por ser mais um símbolo de uma forma de jogar. Eu acho que essa é a melhor definição. Mas ele não foi o melhor jogador da Espanha na Euro. Não foi o melhor jogador nem da Espanha na Euro. Foi escolhido o melhor jogador da Euro. Como a Euro foi a competição mais importante do ano, estenderam isso para bola de ouro. Então, ele conseguiu, né, ser uma bola de ouro, justamente ou não injustamente, né, mesmo sem ter os números e as estatísticas. O próprio Dembélé, que foi agora, recentemente, ele era o atacante mais avançado do melhor time, mas não era o cara com as maiores estatísticas. O Gyökeres fez mais gol que ele, o Mbappé fez mais gol que ele, né, o Rafinha participou de mais gols que ele, né, teve mais participações em gol do que ele. Não sei exatamente se ele marcou mais gols que o Dembélé. Mas enfim, tem vários jogadores aí. O Salah deve ter feito mais gols que ele na temporada, ou pelo menos mais participações. Então, cara, não é só a estatística que faz com que o cara seja bola de ouro, não. Ela é muito importante também, mas é importante, né, o status que o cara tem dentro do time e as coisas que ele ganhou dentro da temporada, né? Seja nível de clube ou de seleção. Eu acho que é o que mais tá importando ultimamente. Muito mais do que a bola que o cara joga, né, se é bonito de ver jogar, ou quantos gols o cara vai fazer. Eu acho que isso aí está sendo realmente muito valorizado, mas não é a coisa mais valorizada nesse momento, não. Então, sim, o Zidane poderia ganhar a bola de ouro em tempos modernos também, beleza? Valeu, João. Ué, de novo, Lucas Emanuel? O Lucas Emanuel mandou duas lá atrás, esperou um tempinho, mandou mais uma aqui na frente, né? Eu fiquei lendo na ordem. Não vi que a terceira dele estava mais aqui para frente. Haaland versus Mbappé. A nova era finalmente vai começar? Vão monopolizar as bolas de ouro? Eu acho que não. Tá? Até porque nenhum deles ganhou nenhuma. Acho que o ano que eles mais se aproximaram foi 2023, né, que o Messi ganhou a bola de ouro pelo que fez na Copa do Mundo e o que fez com que tudo que o Haaland fez, né, se fosse uma temporada sem Copa do Mundo, seria do Haaland com certeza. Tríplice coroa, artilheiro de tudo que disputou, jogador símbolo ali do City, nas conquistas do City, que foi o melhor time da temporada, seria do Haaland, sem dúvida. E o Mbappé, que teve até melhores números do que o Messi na temporada, foi o artilheiro da Copa do Mundo, 3 gols na final, mas não foi o campeão. Eu acho até que, inclusive, cara, olha como a linha do futebol é muito tênue. O Mbappé fez a Copa que fez a final que fez, bateu o pênalti dele na disputa de pênalti certo e tal. Cara, mas qualquer outro jogador ali, tirando ele, que errasse pra Argentina e desse o título pra França sem ele fazer nada de diferente, sem o Messi fazer nada de diferente, faria com que a bola de ouro que o Messi ganhou fosse pras mãos do Mbappé. É como a gente vê que, como às vezes é injusto, cara, esse tipo de métrica, né? Ah, o melhor jogador do melhor time ou do time que ganhou o principal título
é quem tem que ganhar o prêmio de melhor jogador individual da temporada. Eu acho muito ruim essa métrica. Estou falando aqui, abrindo parênteses para essa temporada, que foi quando eles chegaram mais perto. Mas quando eles frequentaram o top 3 de novo? Nunca. Eu acho que tem muito essa questão de achar que a nova era vai começar, primeiro, porque eles eram os mais jovens e promissores quando começamos a nos despedir ali da rivalidade Messi-Cristiano. Então tentaram alimentar uma outra espécie de rivalidade, sendo que, pô, não vai ser igual, porque eles não jogam na mesma liga, não jogam em clubes que são rivais, não jogam clássicos sempre. Então, eu acho que isso aqui nunca vai ter, nunca vai existir, tá? Uma rivalidade Haaland e Mbappé comparável a Messi e Cristiano. Eu acho que a rivalidade entre os dois nem existe, beleza? Eu acho que são jogadores, sim, muito qualificados, jovens, artilheiros, tem um estilo de jogo ali parecido de atacar a última linha, agora que o Mbappé está jogando também como centroavante. Tudo isso é verdade, mas rivalidade entre os dois não existe. E, pô, outra questão aqui, o outro ponto que eu quero colocar. Surgiram outros nomes, né, depois deles, que também se credenciam a ganhar muitos prêmios individuais nos próximos anos. O principal deles, o Lamine Yamal, que já bateu aí segundo lugar na Bola de Ouro, agora em 2025. No ano passado houve um lobby muito grande para o Vinícius Júnior ganhar, ele ganhou o prêmio da FIFA, e ainda é um jogador muito jovem. Né? O Bellingham ainda é muito jovem, apesar de serem jogadores que jogam junto com o Mbappé, o Mbappé é o protagonista, né, no Real Madrid, são jogadores que também jogam em seleções importantes e com isso podem também se credenciar e se candidatar a prêmios como esses. Então, eu não acho que vai haver uma era Haaland versus Mbappé. Beleza? Definitivamente não vai haver. Araújo Juliano 12. Seria positivo como mensagem que a Super Bola de Ouro fosse conjunta para Messi e Cristiano? Hoje vocês estão gostando do assunto Bola de Ouro, né? E aleatoriamente, coincidentemente, né? Cara, eu não sei se com o que você quer dizer, se você quer dizer com Super Bola de Ouro seja uma Bola de Ouro ao concurso, por exemplo. Eu acho que perdeu-se o timing para isso. Eu já defendi essa ideia há muito tempo, para se deixar a discussão ser eterna, mas agora que os dois saíram do páreo e o Messi até abriu 3 prêmios de vantagem pro Cristiano, acho que não faz mais nenhum sentido. Deixa como tá e não precisa dar um super prêmio maior do que outros ali para nenhum dos dois e nem para os dois ao mesmo tempo. Eu acho que quando tava ali 5-5 era a hora perfeita, gente. Vamos deixar as crianças brincarem. Essa aqui é uma bola de ouro hors concurso para vocês não disputam mais, vai ficar cada um com 5, daqui para frente a gente vai passar a avaliar outros jogadores, porque, na regra, se um dos dois ganhasse a Champions, ou se eles não jogassem mal, eles eram no mínimo top 3. Então vários outros jogadores que fizeram as temporadas das suas vidas, que nunca mais vão se repetir, eram deixados de lado porque o prêmio ficou sendo desses dois, e muitas vezes injustamente. Né? Então, por exemplo, 2013, vamos falar de 2013. O Cristiano ganhou pelo que ele fez ali nos jogos da repescagem da Copa do Mundo, né? Onde ele liquidou a Suécia. O prêmio seria do Ribéry? Muito provavelmente. Eu concordo? Acho que não. Porque eu tenho a opinião de que o Ribéry não foi o melhor jogador do Bayern naquela Champions. Era um Bayern muito coletivo e tal. Então a forma mais justa seria talvez colocar uns 3 jogadores do Bayern ali, e sem clubismo nenhum eu falo isso, mas uns 3 jogadores do Bayern ali no pódio naquele ano, e quem tivesse mais voto venceria. Né? O Robben, o Schweinsteiger, né? Quem mais poderia estar ali? Talvez até o Neuer poderia estar ali naquele top 3 e tal, e não tiveram, né? Quem teve foi Messi, Cristiano e Ribéry, com o Cristiano vencendo por conta de uma repescagem da Copa. Então, muitas vezes é injusto por conta disso, né? Os caras construíram um legado tão grande que o voto automático, o top of mind, acaba sendo o nome deles. Enfim. Mais uma do Juliano. Seedorf foi o meio-campista mais completo do início do século? Difícil, cara, falar sobre isso. Porque nessa época, era uma época em que os meio-campos ainda estavam muito divididos em volante e meia.
né? Primeiro, segundo homem do meio de campo, meio atacante, meias abertos. Tinha cada um ali jogando na sua casinha e o Seedorf era um dos poucos que poderia fazer. Tanto segundo homem de meio de campo, quanto ali um terceiro numa trinca, quanto um jogador que jogava até um pouco mais à frente. E jogava também um pouco mais aberto também. Então ele era o mais versátil. Mais completo, eu acho difícil dizer, mas mais versátil, possivelmente era ele mesmo. Beleza? Mais uma do Juliano. O Mourinho retrocedeu ao voltar a dirigir em Portugal? Cara, não. Porque se a gente for olhar os últimos trabalhos dele, eu acho até que ele voltar para um time de Champions, um time grande no seu país, que vai brigar por título no seu país, é um passo à frente em relação a Tottenham, com todo respeito, né, mas foi, se não me engano, o único clube, né, que ele comandou e não ganhou nenhum título. Roma, a própria Roma aqui, que eu já defendi tanto nesse vídeo, mas um time que estava jogando Conference League, chegou a ganhar a Conference League, foi para a final de Europa League, perdeu, tudo com o comando do Mourinho, mas é um time que não frequenta a Champions. Depois o Fenerbahçe, Liga Turca, que é inferior à Liga Portuguesa, por mais que seja um time grande ali da Liga Turca. Na verdade, eu nem sei se ele chegou a ganhar algum título pelo Fenerbahçe, né? Falei que o Tottenham foi o único, talvez o Fenerbahçe também tenha sido outro. Depois eu vou dar uma olhada aí para ver se ele ganhou algum troféu pelo Fenerbahçe, ou acho que não. Mas, enfim. E agora ele volta para o país dele, para um clube importante, para um dos maiores clubes do mundo, né, para um clube que joga a principal competição do mundo, voltando a brigar por uma dos títulos nacionais ali mais importantes. Então eu vejo mais como um passo para frente do que para trás, tá, o Araújo? Se você for comparar o Mourinho, que era técnico do Chelsea, do Real Madrid, da Inter de Milão, com agora o Mourinho do Benfica, é um passo para trás. Mas ele já não era mais esse Mourinho. Ele era o Mourinho do Tottenham, da Roma, do Fenerbahçe. Beleza? Obrigado aí, Juliano, pelas suas perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu pulei. Não tem ninguém que eu pulei, não. André. Virgil van Dijk falou sobre a partida do Jota ter impactado muito o Liverpool. Acha que somos insensíveis ao criticar sem mensurar o quão impactante pode ser a situação? Cara, com certeza tem um impacto muito grande no emocional dos jogadores e tal. E isso pode ser que esteja atrapalhando a equipe no início da temporada. Mas também esse é o primeiro período de oscilação do Liverpool no ano, e eu acho que nada pode ser muito super valorizado, sabe? O Liverpool está muito mal na temporada porque perdeu 3 jogos seguidos. O Liverpool está assim porque os jogadores estão sentindo a perda do Jota. Mas eles começaram a temporada bem. Só agora que a perda do Jota, né, começou a sentir, eu acho que não pode sair da equação. Mas eu acho que a oscilação também é normal, cara. Nesse início de temporada, sim, ainda é início de temporada. Acabamos de começar o mês de outubro. Estamos na segunda data FIFA dessas aí que ficam interrompendo esse início de ano. Então eu ainda acho que o Liverpool vai brigar por tudo que tem que brigar nesse ano, né, nessa temporada aí, 25-26, e vai sofrer alguns períodos de oscilação que todos os times vão ter. Não vai ser só o Liverpool por conta da partida do Jota. Então, eu não acho que a gente tenha que ficar falando sempre para mostrar que a gente é insensível, não. Eu acho que o Jota mereceu todas as homenagens, bem recebendo homenagens até hoje. Até hoje ele é lembrado em comemorações de gols dos jogadores e tudo mais e tal. Mas eu não acho que tenha que ser um assunto sempre que o Liverpool for mal. Tá? Eu acho que vai ser injusto a gente fazer a análise isentando, às vezes, né, falhas cometidas, erros cometidos ou até o mérito dos adversários, né, se a gente for credenciar tudo os caras estão mal porque, infelizmente, eles perderam um companheiro tragicamente, né, enfim. Não acho que isso torna a gente insensível, não, beleza? Mais uma do André. E o Liverpool Man, né, falando do Estevão, né? Tá pedindo passagem na ponta do Chelsea antes do que o esperado? Cara, eu acho que questão de tempo para ele virar titular, tá? O Pedro Neto pode fazer a esquerda, o Palmer, quando voltar, naturalmente será esse meia centralizado por trás do João Pedro, e aí vai ter uma vaguinha ali na direita pro Estevão, cara. Né? Por que Liverpool Man, né? Porque
Ele era apelidado muito pejorativamente de Cuiabá Man no Palmeiras, né? Porque não decidia jogo grande, só decidia jogos contra times do tamanho do Cuiabá, né? Era a piada que existia, né, lá no futebol paulista. E aí ele chega decidindo um Chelsea-Liverpool e agora virou o Liverpool mesmo. O próprio Chelsea brincou com essa questão. Mas eu acho que é questão de tempo, tá? Ele ser titular e ele briga forte para virar titular definitivamente da seleção brasileira. Mas eu acho que até eu testaria ele jogando mais centralizado do que na ponta na seleção, né? Mais como esse meia atacante driblador que a gente espera, por exemplo, que o Neymar seja, e talvez o Neymar não jogue a Copa do Mundo. E eu acho que o Estevão, que é um jogador muito, muito talentoso, muito, muito habilidoso, pode desempenhar, até na falta, né, de jogadores com esse perfil, muito bem essa posição. Então no Chelsea eu acho que ele vai herdar sim a titularidade em breve, e na seleção ele tem que ser muito considerável também para ser titular. O Ancelotti nesse momento está jogando mais com ele na direita, mas eu testaria mais ele pelo meio também. O próprio Enzo Maresca falou que já o enxerga, né, mais com esse jogador com essas valências de jogar mais próximo do gol, numa região mais central, do que mais de flanco. Não que eu acho que ele jogue mal no flanco, eu acho que ele joga muito bem no flanco. Acho até que foi o próprio André que mandou uma pergunta numa outra caixinha, né, falando sobre a migração dele como 10, e eu discordei, mas eu passei a mudar de opinião quando ele no Palmeiras passou a render melhor nessa posição mais central do que na ponta. Porque eu sempre vi ele na ponta, e vi ele jogando muito bem na ponta, que eu falava, pô, pra que mexer? Até que o Abel mexeu, devolveu ele a posição de origem dele na base, e ele foi muito bem, foi até melhor do que na ponta, mas logo ele foi devolvido pra ponta de novo. Enfim. Acho que no Chelsea não vai acontecer dele jogar no meio, porque a posição do Palmer é a posição que o jogador fica mais preservado na defesa junto do centroavante. E não acho que o Estevão, aos 18 anos, né, vai chegar com essa moral toda de devolver o Palmer para a ponta para marcar lateral enquanto ele descansa. Não acho que não vai acontecer. Beleza? Mais uma aqui do André. Tem algum time que você não torça, mas que te anime de assistir hoje em dia? Cara, por bola jogada, o Barcelona, para mim, é um time que joga muito bem, né? Nesse ano, não é um time que eu torço, mas é um time que sempre que eu posso eu assisto os jogos. Apesar da paulada que ele tomou aí no último jogo, foi 4-1, né, pro Sevilha, a derrota do Barça, e também perdeu pro PSG na Champions, mas é um time que vem jogando muita bola, e para mim é o favorito esse ano, inclusive a Champions, tá? Não é um time que eu torço, mas é um time que eu gosto de ver jogar. Agora, né, times que eu tenho apreço, carinho, já citei aqui alguns, né? O Arsenal por conta do Henry, o Tottenham, que apesar de ser rival do Arsenal, eu até brincava com os meus amigos na época de faculdade, eu via muita semelhança do Tottenham, o fato dele ser azarado, sempre ter alguns times bons, mas nunca beliscar nada importante, com o Botafogo, né? O Botafogo ali entre 2007 e 2013, com exceção de 2009, sempre brigava ali para ir para Libertadores, às vezes ia, às vezes não, né? Às vezes brigava pelo título, depois, né, caía de rendimento, e eu via muito isso no Tottenham. Até que tanto o pão do Botafogo caiu com a manteiga para cima, como do Tottenham também. Eu fiquei, inclusive, muito feliz com o título do Tottenham. Né, o Boca é um time que eu já disse aqui que eu tenho, né, admiração, carinho, respeito, enfim. São esses, assim, os times que eu gosto, né, apesar de não ser torcedor de nenhum deles. É isso. Valeu, André. Felipe Gabriel. O que acha da atitude do Flamengo sobre a divisão de dinheiro? Tenho a sensação que muitos times e torcedores estão apoiando a postura da Leila, concorda? Cara, eu tava conversando sobre isso, na verdade sobre cota de TV, né? O assunto era cota de TV, né? Lá num grupo, né, de amigos que eu tenho no WhatsApp sobre futebol e tal. São os amigos, inclusive, da faculdade, que eu tinha, inclusive, um podcast com eles antigamente. Eu acho que quando a gente vai falar de fair play financeiro, o assunto cota de TV ela tem que estar em pauta, né? Porque não dá só pra gente falar de fair play financeiro pra gente brecar quem estava mal e começou a se levantar por causa do investimento das SAFs. Porque se o Flamengo hoje ele recebe muito dinheiro, também pela cota de TV dele ser absurda. Por ele ter uma discrepância de 160, 180 milhões a mais do que o Corinthians, que era o segundo colocado, né, em últimas edições aí de Campeonato Brasileiro. Enquanto a gente tinha 6 clubes
recebendo menos de R$500 mil de cota de televisão. Eu acho muito injusto, muito desnivelado. Né? Eu acho que é bem flagrante que isso aqui também faz mal para o futebol brasileiro. E por que o Flamengo recebe tudo isso? Porque ele tem mais poder de barganha, porque ele tem, né, mais torcida, porque ele dá mais audiência, e praticamente o critério único para dividir o montante total da cota de TV, desde a implosão do Clube dos 13 e o fato dos clubes irem negociar direitos de transmissão diretamente com a detentora dos direitos, né, de forma individual, fazem com que o Flamengo engorde as receitas. O Flamengo tem total mérito de ter mais bilheteria, né, de vender muita camisa, produtos oficiais, porque tem uma torcida maior, de ter melhores valores de patrocínio. Tudo isso é mérito do Flamengo. Ponto. Isso não tem que fazer com que todas as receitas dele, inclusive a cota de TV, que era o assunto principal, esses méritos aqui nos outros argumentos, nas outras fontes de receita dele não devem ser argumentos para fazer esta fonte de receita aqui também ser absurdamente maior. Eu acho que essa fonte de receita aqui ela tem que criar critérios mais justos. Eu dei o exemplo nesse debate lá no grupo da Premier League, onde é feita uma divisão, onde 50% do valor total que a TV vai pagar pelo campeonato e pela cota é 50% igual para todo mundo, 25% seguindo uma hierarquia, de audiência, 25% do valor total seguindo uma hierarquia de audiência, não é 100% como hoje é feito, e 25% pela posição na tabela. Seria a forma mais justa. O Flamengo ganhar, o Flamengo liderar a hierarquia dos 25% de audiência, eu acho totalmente justo que seja barbada todo ano. Porque o Flamengo vai ter mais audiência na praça local, né, onde ele está localizado, em todas as outras praças, porque é um time nacional. Eu não discuto isso. Agora, que esse aqui seja um argumento para fazer com que ele engorde todas as cotas de TV, eu acho muito ruim. E por conta disso que ele entrou ali, né, como é que a gente pode falar, em atrito, né, com os elementos ali da Libra, porque ele quer ganhar muito mais do que todo mundo, obviamente todo mundo discorda, e é por isso que a gente nunca vai ter uma liga única, cara. Porque se a gente divide em 2 blocos os clubes brasileiros só para discutir cota de televisão, que deve ser a página 1 das discussões sobre liga envolve muito mais do que só distribuição de cota, quem vai comer o maior pedaço do bolo, a gente não tem a união e a maturidade para poder ter uma liga de uma forma geral. Falei isso aqui na semana passada, foi inclusive a frase da Thumb, estou falando de novo porque virou assunto de novo. Então a postura da Leila foi bem aceita por todo mundo, porque todo mundo pensa assim, cara. Eu acho que só quem vai discordar disso é realmente quem é clubista flamenguista. Né? Quem tiver o mínimo de bom senso vai falar: porra, o Flamengo tá exagerando aqui nessa mesa de negociação, se acha mais do que todo mundo, usa os mesmos argumentos que fazem ele já ter receitas muito altas para poder ter uma outra receita muito mais alta e muito mais injusta do que devia ser uma distribuição mais perto do mérito dentro do campo e mérito igualitário, né? Então eu acho que a postura da Leila foi muito correta, tá? Acho que ela falou por todos, não só pelo Palmeiras, né? Quando ela fez as críticas ao Flamengo, até alfinetou dizendo, eles que joguem sozinhos, né? Já que eles se acham tanto assim, eles que joguem sozinhos. Eu acho que o Flamengo tem que ser um pouco mais humilde, tá? Né? Enquanto instituição. Né? Na hora de entrar nessa mesa de negociações, ele não deve achar que a palavra dele tem que ser a final. E as coisas só vão acontecer quando tiver o aval dele. A minha opinião é essa. E por enquanto a última aqui, também do Felipe Gabriel, porque o Santos saiu de um time que sempre revelava para um time de base fraca. Cara, eu acho que quando o time está bem ajustado dentro de campo, você subir jogadores aos poucos para que eles sejam mais 1, mais 2, mais 3 jogadores importantes no elenco, é mais fácil do que você ter um time desarrumado e você subir jogadores da base para serem bombeiros, apagadores de incêndio, que resolvam problemas do time titular. Também tem uma questão de safra. Né? Não é sempre que você vai, né, conseguir produzir talentos geracionais como vinha sendo no Santos, como vinha sendo no São Paulo, como vinha sendo no Fluminense em determinada época. Clubes que têm bases muito reconhecidas, que usam muito a base nos seus times de cima, muitas vezes até por falta de grana também, né? Mas não é sempre que a safra vai estar
né, com muita qualidade assim. Uma hora você vai ter um jogador menos talentoso do que o outro. Acho que depende muito das gerações, tá? Mas essa primeira questão que eu citei de o jogador ter que subir em um time mais bem arrumado é muito mais benéfico e mais fácil do cara se adaptar no time de cima do que ele subir com a responsabilidade de ser a solução dos problemas. Beleza? Eu acho que tem muito isso também. Agora, se a base do Suns é fraca ou não, a gente pode debater em um outro momento. E eu vou dar um salve aqui pro Eli Cauã, que mandou 2 perguntas repetidas. Eu respondi as 2 para ele no privado. Deixa eu atualizar aqui para ver se aparece mais alguma. Não é que apareceu? A do Paulo Hobby. Em sistemas que os pontas dão amplitude, tem alguma forma de fazê-los aumentar o número de gols? Cara, eu acho que depende também das características dos jogadores, né? Os pontas do City, por exemplo, fazem muitos gols e eles jogam em amplitude, né? O Sané, o Sterling, naquela época lá, faziam muitos gols. Aí depois trocou para Mahrez e Bernardo Silva, também começaram a fazer bastante gols. Teve um período aí que agora atualmente o Savinho vem jogando, às vezes o Jeremy Doku joga, né? Às vezes o Cherki, antes de se lesionar, jogava, né? Enfim, outros jogadores aí podem fazer as pontas ali no Manchester City e vem fazendo bastante gols. Eu acho que é o grande case ali, né? O problema é quando esses caras eles precisam fazer amplitude ofensivamente e também fazer o acompanhamento de lateral. O City é um time que marca muito em cima. Então, e joga muito compacto dentro do campo de ataque. Então, eles vão jogar em amplitude, mas vão jogar muito próximos do gol do adversário. Né? Claro que não tão próximos como pontas de meio espaço, como, por exemplo, o Liverpool do Klopp fazia. Mas eu acho que, dependendo de como o seu time joga e como é feita essa amplitude, em que altura do campo é feito, eu acho que os caras podem continuar fazendo muitos gols sim, como os pontas do próprio City aí, com o Guardiola nos últimos anos vem fazendo também, beleza? Vou atualizar mais uma vez para ver se aparece mais perguntas, mas eu acho que agora acabou, porque pela hora aqui da gravação, né, é isso. Pela hora da gravação a caixinha já até sumiu lá dos stories. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí a todo mundo que participou. Amanhã a gente vai ter o pós-jogo aqui da seleção brasileira, né? Assim que acabar o vídeo, vou gravar aqui o pós do canal, a nossa análise, o que a gente achou ali do amistoso do Brasil contra a Coreia do Sul. E na semana que vem, provavelmente, a caixinha vai voltar, né, a ser gravada e postada na sexta-feira, tá? Então fiquem atentos ali no Instagram, @pautas e táticas. Eu não sigo o Pautas e Táticas. Pô, tá dando mole. Segue lá e fica atento que provavelmente nas quintas-feiras, né, havendo alguma alteração aí de planejamento, a gente avisa, mas quase sempre, né, nas quintas-feiras vai estar lá a caixinha para vocês responderem, aliás, para vocês perguntarem, e aí no dia seguinte, nas sextas-feiras, a gente responde, beleza? Então, muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, continuem ligados no nosso canal e até a próxima!